Graça e paz, meninas! Que alegria estou sentindo em meu coração. Eu não consigo expressar em palavras esse turbilhão de emoções que está dentro de mim neste momento. E eu quero agradecer a todas vocês que estão aqui ousando ir além, estão conectadas conosco nesta conferência. Que especial essa Conferência Flores 2020, para nossa surpresa, online. Dizer que para você também que ainda dá tempo de você presentear uma amiga com a nossa conferência. Uma amiga que você sabe que precisa estar conectada nesta conferência, sendo abençoada através dessa conferência, assim como você está sendo. Então, se você quer ousar ir além, também faça isso abençoando a sua amiga. A primeira pessoa que vier ao seu coração, que Deus colocar em seu coração para abençoar, então compre, faça a sua inscrição e presenteie a sua amiga. Seja uma evangelista digital e leve essa conferência que está sendo bênção para a sua vida para outras pessoas, para outras mulheres também. Neste momento eu quero ver aí a interação de vocês no chat. Coloca aí, estou ousando ir além. Vão falando aí com as nossas voluntárias, com as nossas pastoras, interajam bastante e realmente que isso possa ser uma verdade na sua vida. Ir além, estamos ousando ir além. Que incrível, incrível viver tudo isso junto com vocês. Muito especial, podemos ter certeza que estamos marcando a nossa geração com essa conferência. Com certeza ficará marcado não só para nós, mas em vidas de outras pessoas também. O que eu quero compartilhar aqui com vocês nesta noite, abrindo aqui a conferência, é uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre uma mulher que realmente ousou ir além. E o nome dela é Esther. Isso mesmo, vamos falar hoje sobre Esther. Então eu quero ler com vocês o livro de Esther, no capítulo 4, versículo 14 até o 16. Esther, capítulo 4, versículo 14 ao 16. E diz assim a palavra de Deus: Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã. Jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se tiver que morrer, morrerei. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra, que por si só, Senhor, já ministra em nossas vidas. Queremos falar aqui de uma mulher que ousou ir além frente à sua dificuldade que estava a ela. Ela realmente ousou ir além em Ti, Deus. Que nós possamos ser ministradas com esse exemplo da vida de Esther e possamos também, a cada dia com as nossas vidas, ousarmos ir além. Fale comigo, fale com cada mulher que está me assistindo neste momento e que possamos, Senhor, ser inundadas da Tua presença. É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos lá, meninas. Então, o livro de Esther, o livro dela se encontra no segundo bloco da Bíblia, que é um bloco dos livros chamados livros históricos. Basicamente, a história dela é o seguinte: existia um império chamado Império Persa. Dentro desse império, povos de muitos outros países se organizavam em pequenas regiões ali. E uma parte do povo judeu também estava morando ali naquela região da Grande Pérsia. E um desses judeus que estava ali, morando na Pérsia, tinha o nome por Mardoqueu. Quem era Mardoqueu? Mardoqueu, ele era um simples judeu que não tinha filhos, porém ele cuidava de uma menininha que era da sua família, ele era primo dela e ela se chamava Hadassa, mais conhecida como Esther. Esther era como uma filha para ele. Apesar deles serem primos, ele cuidou de Esther. Então Esther era como uma filha para ele. Esther, ela era uma simples menina judia
que cresceu e se tornou uma linda mulher. Isso, a Bíblia diz que ela era uma linda mulher. Correndo um pouco na linha do tempo da história de Esther, eu quero aqui resumir um pouco para vocês, por uma série de situações que aconteceram dentro desse Império Persa, essa simples menina judia, lá do seu povo, ela se casou nada mais, nada menos com a pessoa mais poderosa do Império Persa, e esse poderoso do Império Persa se chamava Rei Assuero. Alguns anos se passaram nessa história e o rei Assuero, ele sempre ficava rodeado de conselheiros, só que esses conselheiros não eram nada confiáveis. E um desses conselheiros, em especial esse conselheiro, ele odiava o povo judeu, ele não gostava mesmo do povo judeu. Então esse tal conselheiro, ele conseguiu fazer um plano maligno mesmo, um plano de destruição do povo judeu. E ele convenceu o rei Assuero que emitisse um decreto para matar todos os judeus que estivessem dentro do Império Persa. Quando a rainha Esther ouviu, teve conhecimento sobre esse decreto e no quanto aquele decreto poderia prejudicar o seu povo, ela ficou bem atordoada com aquela situação. Então, Mardoqueu, que Esther tinha como seu pai, como eu disse, a instruiu ir até a presença do rei e implorar por misericórdia. Ele disse para ela, vai até a presença do rei e peça para que ele não faça isso. Só que nessa situação, Esther ficou ainda mais preocupada. Olha só, porque se Esther chegasse até a presença do rei sem ter sido chamada pelo próprio rei, ela poderia morrer. Essa era a lei. Ninguém poderia chegar na presença do rei que não fosse convocado, inclusive a sua própria esposa, a rainha Esther. Então, imagina como estava essa situação para Esther. Ela realmente estava muito preocupada. Só que olha a pergunta que Mardoqueu faz para Esther quando ela se viu nessa situação difícil. E ele fala, Esther, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? E ele faz essa pergunta a Esther. Então, frente a essa pergunta, Esther foi tomada de ousadia. E nessa posição ela começou a ousar ir além. E então ela envia a seguinte mensagem para o seu pai adotivo aí, o seu pai de criação, Mardoqueu, e ela diz, Mardoqueu, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Resumindo para vocês então essa linda história, e não só linda, mas também corajosa história. Esther, depois de ter jejuado esses 3 dias e 3 noites, ela entrou na presença do rei. Pediu para ele voltar atrás no decreto que ele tinha feito contra o povo que era dela. E para a alegria de Esther, não só de Esther, mas de Mardoqueu, não só de Esther e de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu que morava no Império Persa, o rei Assuero anulou a lei que ele tinha feito. A lei que ele mesmo tinha feito, ele anulou e então livrou todos os judeus de serem mortos. Tudo isso por conta da ousadia divina de uma mulher chamada Esther. É isso aí. Olhem que interessante. Quando eu li e fui estudar o livro de Esther, eu percebi que nesse livro não menciona a palavra Deus por nenhuma vez. Não menciona a palavra Deus no livro de Esther. Porém, olha que incrível. Eu consigo ver Deus de maneira tão profunda, da maneira mais profunda possível dentro desse livro, ainda que seu nome não esteja escrito, ainda que esteja invisível. Eu consigo ver Deus nesse livro e nessa história. Sabe, meninas, eu nunca vi também nada escrito ali no céu
dizendo assim: estou aqui, Tati, pode contar comigo. Também eu nunca ouvi de uma voz audível, no meio de uma noite, dizendo: filha, estou aqui com você, cuidando de você. Realmente isso nunca aconteceu comigo. Talvez possa ter acontecido com você, mas comigo nunca aconteceu. Eu nunca vi nada escrito e nunca ouvi uma voz audível de Deus assim. Mas olha, pela fé, eu vejo, pela fé, eu consigo ouvir a voz de Deus. Eu ouço e o vejo quando os golpes mais esmagadores, mais tristes acontecem na minha vida. Mas eu também o ouço e o vejo nas situações onde meu coração exulta de alegria. É assim que eu vejo. E eu vejo assim também no livro de Esther. Mesmo que o seu nome não esteja ali escrito, eu vejo a irresistível providência de Deus atuando na história de Esther. Embora que invisível, o nosso Deus permanece invencível nessa história. E salva aí, através da vida de Esther, todo o povo judeu. Que história maravilhosa. Esther, ela não precisou mencionar o nome de Deus no seu livro, percebem? Não precisa estar escrito o nome de Deus ali, mas a presença de Deus pairava sobre a vida de Esther. Era a verdadeira fonte de tamanha ousadia que essa mulher teve. Eu quero lembrar aqui a história de duas mulheres incríveis para vocês. Duas princesas. Uma princesa literal, cativante e agraciada com muito dinheiro e também com muita influência. E outra princesa, também era princesa, porém era de um reino um pouco diferente. Elas eram igualmente lindas e cativantes, mas elas eram agraciadas com uma influência e riqueza diferentes. Quem foram então elas? Elas foram as princesas Diana e a Madre Teresa de Calcutá. Diana, ela não era perfeita, assim como nós também não somos, nem eu nem você. Mas a sua fé, a sua compaixão, o seu amor era uma forma aí inegável, né? Podemos sentir isso nas atitudes dela, podemos ter sentido isso nas atitudes dela. Agora, Madre Teresa nem se fale. Ela era uma pequena gigante com uma compaixão também imensurável pelo próximo, por amar ao próximo. Ou seja, eram duas mulheres que tinham realidades bem diferentes, mas eram duas mulheres também com escolhas diferentes, com crenças diferentes, com poderes diferentes, com riquezas diferentes, mas que igualmente ousaram ir além, deixando um legado inesquecível a todas nós, que até hoje nós estamos aqui falando dessas duas mulheres. Então, a minha pergunta para você é: que ousadia nós queremos ter? Uma ousadia que nos leva para o nosso próprio benefício? Uma ousadia que vem para para tudo aquilo que cerca a gente aqui? Tudo que nos beneficia? Ou o que você está esperando é uma ousadia que te leve ou que nos leve em direção aos mais frágeis? Qual é então a ousadia que você deseja? Com isso, eu te faço uma nova pergunta. Olha só, qual é o interesse de Deus em nos colocar num local de destaque, assim como Ele colocou Esther, se não for para favorecermos os mais frágeis? Qual é o interesse de Deus? Minha oração para todas nós nesta conferência é que possamos sim ousar ir além, assim como Esther ousou, favorecendo então quem está precisando, revelando Deus a todas as pessoas que tiverem esse contato conosco, que forem favorecidas através da nossa vida, sem ao menos talvez deixar escrito, como Esther não deixou escrito no seu livro. Visível que Deus estava lá, mas a melhor forma de ousarmos ir além não está na capacidade de dizermos que somos cristãs, de deixarmos escrito que somos cristãs,
Mas a melhor forma de ousarmos ir além está na capacidade de revelarmos Deus, de revelarmos Cristo em cada situação da nossa vida, em cada atitude que tomamos com o nosso próximo. Que assim como Esther foi instrumento de libertação para o seu povo, para todo o povo judeu, assim como a princesa Diana foi instrumento de consolo para muitos pais de crianças soropositivas em uma boa parte do mundo. Assim também como Madre Teresa de Calcutá foi instrumento de boas novas para muitas famílias. Assim sou eu, você e todas essas mulheres que estão conectadas conosco no Movimento Flores. Ousando ir além em direção não para o nosso benefício, mas a quem precisa. Fazendo a diferença na humanidade. O que eu quero dizer para você é, não despreze o seu chamado. Tampouco o local onde Deus tem te colocado, onde Deus tem te levado. Não deixe o tempo passar. Não fique sentada esperando as coisas acontecer. Tome atitude, o tempo é agora. Agora é o seu tempo de ousar ir além. Eu quero concluir aqui dizendo para você e lembrando você que Esther, ela foi uma menininha sim, que perdeu o seu pai e a sua mãe, ainda quando criança. Ela foi sim essa menina que sofreu quando ela era bem pequenininha ainda. Uma menina que chorou muito a perda dos seus pais, a morte dos seus pais. Ela era sim uma menina desolada e órfã, mas era uma menina que anos futuros iria tornar-se o instrumento para a sobrevivência do seu povo. Iria ter a sua história marcada, iria fazer a diferença para não só o Mardoqueu, que foi o seu pai de criação, mas para todo aquele povo que estava naquele Império Persa. Deus, e somente Deus, pode fazer as coisas acontecerem assim. E Ele de fato faz acontecer. Ele opera silenciosamente e invisivelmente, como vimos no livro de Esther, por detrás de todos esses eventos da história. Portanto, talvez na sua vida não esteja escrito Deus. Visivelmente talvez não esteja aí, mas eu tenho certeza que Deus está dentro de você. Invisivelmente, Ele está aí revelando o seu amor a você. Talvez a sua história seja parecida da de Esther, uma história de sofrimento, sim, mas uma história de crescimento também. Então, se você parou aí na história de sofrimento, não pare. Meu convite para você é: avance. Ouse ir além, assim como Esther avançou e escreveu a sua história de maneira diferente. Esther tinha 1000 desculpas para poder paralisar a sua história ali e ficar dizendo: pobre coitada, não teve pai, não teve mãe. Mas Esther não fez isso. Esther ousou ir além, Esther construiu a história dela diferente. Então, não foque naquilo que Deus não te deu. Não foque naquilo que você perdeu da sua vida, mas foque sim naquilo que Deus tem colocado hoje em suas mãos. Mesmo que a princípio pareça apenas um primo te adotando como filha. Mesmo que seja assim, Deus está escrevendo a sua história, acredite nisso. Deus está escrevendo a sua história. Então, dê o primeiro passo, ouse ir além. Eu quero encerrar aqui dizendo para você, o que você faz com a sua dor determina no que ela se torna. Esther pegou a sua dor e determinou no que ela poderia tornar essa dor. E ela se tornou a rainha de um império muito grande. Então, pegue a sua dor e transforme também em algo grande. Eu espero que essa palavra, essa ministração tenha abençoado a sua vida, tenha falado com você nesta noite. Que realmente Deus faça essa história invadir a sua alma neste momento e que, assim como Esther, você também ouse ir além. Eu quero orar por todas vocês, então se você está aí na sua casa, onde você estiver, feche os seus olhos e ore junto comigo. Senhor Jesus, que palavra incrível, que história incrível dessa mulher. Uma mulher que começou a sua história com uma dor muito grande, mas que reconstruiu essa dor. E foi simplesmente a mulher que livrou o seu povo judeu
de ser morto, de ser sacrificado. Obrigada, Jesus, pela vida da Esther. Obrigado por essa mulher que ousou ir além e que nós possamos também, Senhor, marcar a nossa geração, marcar a nossa história, fazendo da nossa dor, ressignificando da nossa dor algo grandioso em Ti. Aquilo que o Senhor tem realmente para nós, que nós possamos viver os Teus propósitos, que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero orar aqui, Senhor, por todas as mulheres que estão me vendo, me ouvindo neste momento, que elas possam ser tocadas pelo Teu Santo Espírito, que elas possam sentir o Teu amor, o Teu abraço, Senhor, a Tua presença, mesmo que de forma invisível, mas que dá para sentir dentro de nós. Que essa presença possa inundar a vida dessas mulheres neste momento, Senhor. E que as mulheres que não Te conhecem, que as mulheres que nunca tiveram um encontro com o Senhor, possam, então, hoje, tomar essa decisão. A decisão de Te aceitar, a decisão de escolher o Senhor para ser o dono de suas vidas, a quem nos direciona no nosso caminho e nos nossos propósitos. Senhor, muito obrigada pela Tua presença, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada por esta conferência, muito obrigada por todas as mulheres que estão conectadas conosco. Que o Senhor possa nos abençoar ainda no restante de toda essa programação que nós temos dessa conferência. Esteja conosco, Senhor. É o que nós pedimos e Te agradecemos. Amém e amém.